Olá, queridos! Juntos mais uma vez para mais um estudo da lição. E a nossa lição hoje tem como título Problemas Familiares. Porém, antes de nós avançarmos, convido você a fechar os olhos e a orar ao Senhor. Falemos com Deus. Pai querido, muito obrigado pelo privilégio de estudar a Tua Palavra. Conduza-nos neste dia, em nome do Senhor Jesus. Amém. A narrativa de Gênesis 37, verso 1 a 11, nós encontramos o momento em que Jacó se estabelece na terra da promessa. Diferente de seus pais que foram peregrinos, Jacó se estabelece. E é justamente quando ele se estabelece que os problemas começam a acontecer. Diferentemente dos problemas que o pai e o avô enfrentou, pois não se tratava com relação à posse da terra nem quanto ao uso de um poço. O problema era de cunho espiritual. Vemos, por exemplo, dentro do contexto da família de Jacó, uma família disfuncional. Exatamente isso. Percebemos, pois, quando a narrativa discorre ali dos versos 1 a 11, vemos Jacó exercendo preferência quanto aos filhos. Nós vemos ali no versículo 3 que Jacó amava mais a José do que todos os seus irmãos. Ainda com 17 anos, o versículo 2 diz que Jacó colocou José como supervisor sobre os filhos de Bila e de Zilpa. E no versículo 3, Jacó ele fez uma veste especial para José, uma veste comprida, uma veste na realidade usada por príncipes, é o que se encontra lá em 2 Samuel, capítulo 13, verso 18. Uma veste comprida, uma veste festiva, uma veste para príncipes. Bom, os irmãos notando isso, é dito no versículo 4 que eles passaram a odiar José de tal forma que não podia falar pacificamente com eles. E o que se agravou ainda mais a situação é que José era um sonhador, ele tinha sonhos. Deus dava sonhos a José e em seus sonhos José relatava aos seus irmãos o sonho que tinha. E nestes sonhos, os irmãos eram colocados numa posição inferior em relação a José. Eles estavam sempre se curvando diante de José. Até mesmo os pais, Jacó e a esposa estavam se curvando diante de José. José, em seus sonhos, era exaltado diante de seus irmãos e de seus pais. Isso foi algo que enfureceu mais ainda os seus irmãos. Por 3 vezes, Moisés relata na narrativa de que os irmãos odiavam a José. E é interessante que no versículo 4, quando ele coloca ali o ódio dos irmãos, é dito que os irmãos odiavam e já não podiam mais falar pacificamente. E aí, nas outras citações é dito que eles o odiava ainda mais por conta dos sonhos. E posteriormente, mais uma ênfase, é dito que eles o odiava ainda mais, o odiava de uma forma ainda maior. Vai aumentando ali o ódio. Na realidade, o ódio é um ódio acentuado. Eles tinham tanto ódio que estavam dispostos a dar um jeito, um fim na vida de José. É isso mesmo. E isso, queridos, não é só pelo fato de José delatar as más ações dos filhos de Bila e de Zilpa, de seus irmãos. Não é só por isso, não é só por conta dos sonhos, mas também porque ao receber uma veste, uma túnica especial, uma túnica de príncipes, de príncipe, como está relatado em 2 Samuel 13, versículo 18, denota a intenção de Jacó em colocar José como primogênito dentre os seus irmãos. E lá em 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 2, é dito que Judá foi grande, e dele veio o príncipe, mas Jacó recebeu a primogenitura. José recebeu a primogenitura. Exatamente isso.
E esse foi o ódio realmente acentuado dos irmãos para com José, porque ele era o escolhido do pai para ser o primogênito dentre todos os irmãos. Sabe, no versículo 10, quando Jacó ouve os sonhos, Jacó repreende José, mas o verso 11 é dito que ele guardava no coração, pois Jacó ele entendia que de alguma forma aquilo iria se cumprir. E como de fato se cumpriu. Nós vemos quando José foi colocado como governador de todo o Egito, essa realidade, esses sonhos que ele teve se cumpriram cabalmente. Mas é interessante, queridos, nós veremos depois que até que a promessa, os sonhos se cumprissem na vida de José, foi uma jornada de dor, de sofrimento, de decepções, de frustrações, de tristeza. E aqui eu quero dizer uma coisa para você. Nessa vida nós iremos trilhar caminhos que nem sempre são caminhos favoráveis. Às vezes o sofrimento, a dor, a luta irá realmente bater em nossa porta. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Nós precisamos sempre andar nesta vida olhando para Jesus e confiando sempre em suas promessas. Deus está no controle de nossos passos e conduzirá no futuro conforme a vontade do Senhor. Deus está contigo e estará contigo até o fim. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até a próxima.